Olá, meu nome é Paulina e eu sou uma búlgara que mora no Brasil há um tempo. Hoje, nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar um versículo que Deus falou ao meu coração e eu acredito que existem outras pessoas que precisam ouvir ele. E então eu quero fazer um devocional baseado nesse versículo e sobre esse tema. Então, ele fica em livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte: pois quem despreza o dia dos humildes começos, em outras traduções, pequenos começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Todos nós admiramos coisas grandes, grandiosas, umas obras maravilhosas, lindas, mas muitas vezes nós esquecemos que tudo que é grande nem sempre começa grande, mas pelo contrário, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, começa como algo pequeno. É verdade que Deus é um Deus glorioso, grandioso, Ele faz tudo grande. E por isso que a gente admira os ministérios grandes. Há muita gente, quando tem muita gente nas igrejas, a gente fica maravilhado. Mas nos esquecemos que Deus não vê as coisas exatamente da mesma forma, pela mesma ótica que a gente está vendo elas. Para Ele não existem coisas pequenas ou grandes, para Ele tudo é grandioso. Mas no mundo natural, como já falei, nem tudo começa assim. Tudo começa como uma pequena semente. A gente vê uma árvore lindíssima, grande, só que levou anos para ela chegar, talvez, nessa altura. Tudo começou com uma semente. Nós, seres humanos, que somos a obra-prima, a obra maior, melhor de Deus, a gente não nasce adulto, a gente passa pelas fases. Começamos como um embrião somente e a gente se desenvolve até o resto da nossa vida, tem mudanças de estações e tal. Então, aquilo que a gente vê é um pouco diferente daquilo que Deus vê. Desde o momento quando a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos vê como umas pessoas já definidas, como umas pessoas firmes, fortes nele. Muitas vezes recebemos profecias que a gente vai ser grande coisa nas mãos do Senhor, nos pregadores grandes nas mãos de Deus. Só que nesse exato momento da nossa vida a gente não vê nada daquilo. A gente pode ter uma promessa que vamos pregar em frente às multidões, só que a gente tem só 2, 3 pessoas, 20 pessoas em um estudo bíblico que a gente está dirigindo, às vezes nem isso ainda. Então, às vezes a gente se pergunta, como é isso? Como assim? O Senhor me prometeu, mas eu não estou vendo nada disso no mundo físico. Só que, peraí, as coisas não acontecem de noite para o dia. É necessário uma preparação até chegar a um nível mais alto, em um nível que Deus nos prometeu a estar. Mas por isso é necessário passar por um processo. E aqui nesse versículo que a gente leu, Zorobabel estava construindo uma casa e o povo estava vendo apenas os alicerces dessa casa para o Senhor. E então, com certeza, eles talvez estavam desanimados um pouco, vendo quase nada. E também provavelmente a obra não andava tão rápido como eles queriam. Às vezes a gente perde paciência porque a gente vê pouquíssima coisa, como aconteceu com Elias e com o servo dele. Elias falou para o servo dele para ir checar no céu se vê alguma nuvem, porque Deus tinha prometido que
depois de 3 anos e meio de seca, ele ia mandar uma chuva para regar a terra. E o servo foi 7 vezes. Nos primeiros 6 vezes ele não viu nada. E na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas mesmo assim, Elias acreditou que isso é um sinal que a chuva vai descer do céu. Então, às vezes, a gente precisa estar atento a esses sinais, como as pessoas vendo Zorobabel, colocando lá os alicerces, precisavam se alegrar, porque a obra ia ser muito maior, muito grande, maravilhosa. Deus vê já o fim desde o começo, ele é um visionário, então ele quer que a gente seja assim, visionários, que a gente busca confirmações nas pequenas coisas que ele está trabalhando. Pode parecer demorado demais, pode ser que os nossos olhos eles não enxergam o trabalhar de Deus, pode ser que Deus fique em silêncio, porque muitas vezes ele realmente fica em silêncio para testar a nossa fé. Mas justamente quando ele está em silêncio é quando ele está trabalhando mais. Como a gente já conhece esse louvor que diz que Deus está trabalhando mais no silêncio, e eu já experimentei muito disso na minha vida. Daí vem o teste, se eu vou desistir de crer, se eu vou desistir de construir a obra ou não. Deus nos vê grandes, o nosso ministério também. Só que nós precisamos compreender que nós temos uma parte significativa nesse processo em qual as coisas no mundo natural vão se tornar grandes. A gente precisa desenvolver aquilo que Deus nos deu sem pular etapas. A gente precisa passar pelo processo. E muitas vezes esse processo envolve os desertos da vida. Como eu falei, umas provas em quais parece que Deus está se escondendo, parece que a coisa está tão pequenininha comparado com a promessa que a gente tem, que a gente vai ser um grande empresário, um pastor de sucesso no mundo espiritual, pregador, profeta. Só que hoje em dia o nosso ministério é simplesmente limpar a igreja ou orar em casa sem ninguém nos ver. Mas tem um princípio na palavra de Deus que diz que a gente precisa ser fiel no pouco para que Deus possa nos colocar no muito. Então, se a gente é fiel a orar pelas pessoas, nossos amigos, familiares, pelos pedidos de oração na nossa própria casa, interceder sem ninguém nos ver, unicamente Deus, Deus pode nos colocar a orar pelas multidões também, se esse for o plano dele na nossa vida, porque muitas vezes Deus não quer isso. Nem todo mundo tem chamado para estar na plataforma, no altar, ser visto de multidões. Isso não quer dizer que uma pessoa que está atrás, ela é mais insignificante porque ninguém vê ela. Para Deus não, isso não existe para Deus. Nos olhos de Deus, todos nós somos iguais, todos nós temos chamado igualmente valioso e significante para Deus. O importante é a gente não se comparar com ninguém e a gente cumprir o nosso chamado que Deus nos deu, que é específico na vida de cada um de nós. E a gente tendo comunhão com Deus, vamos entender cada vez mais qual é esse chamado e fazer aquilo que Ele quer de nós. Amém. Se pular etapas, vai vir prejuízo. Então a gente precisa se dispor a passar pelo processo, pelos desertos da vida, porque justamente nesses desertos, nessas provações, nesse silêncio de Deus, Ele está trabalhando no nosso caráter para poder nos preparar para as coisas gloriosas e grandiosas que Ele tem na nossa vida. Por exemplo, um pequeno empresário que tem uma loja bem pequenininha, se passarem para ele de noite para o dia a responsabilidade de administrar uma rede de supermercados, ele vai estar muito perdido,
ele não vai saber por onde começar, ele não vai dar conta do recado. Muitas vezes assim com a gente quer algo grande, mas não tem a preparação suficiente para aquilo. Então, por isso que a gente não pode desprezar os pequenos começos, porque nesses passos que a gente dá juntamente com a ajuda do Espírito Santo, pouco a pouco, vencendo uma dificuldade cada vez, Deus está trabalhando em nós e nos preparando para uma coisa grande nos olhos dele. Então, a gente precisa estar preparado para chegar a esse nível maior em Deus que Ele tem na nossa vida, nessa coisa grandiosa, maravilhosa que Ele tem para nós. Mas por isso temos que nos submeter, com a ajuda do Espírito Santo, a esse processo e não pular etapas. Eu gosto muito de uma história de um missionário, talvez o primeiro missionário na China, que se chama Robert Morrison. Ele era um inglês, acho que 2 séculos atrás, se não me engano, século XVIII, comecinho. Ele foi para a China sozinho. Ele casou com uma inglesa que foi junto com ele, só que pouco depois ela faleceu lá na China. Um tempo depois ele casou com outra inglesa que também faleceu. Então, praticamente o tempo todo, enquanto eu estava na China, ele viveu sozinho e passou mais de 20 anos lá nesse país. Era muito difícil porque ele traduzia a Bíblia, então passava a maioria do tempo sozinho. É muito difícil a tradução, ninguém queria ler aquilo que ele traduzia naquela época. Ele foi perseguido, quase ninguém queria ouvir sobre Jesus dele, então ele tinha momentos de desânimo, acredito eu, com certeza, porque em todos esses anos ele não viu uma coisa grande, significativa, e desgastou a sua vida, acho que nos olhos de muita gente nos dias de hoje, quase que em vão, mas não foi assim nos olhos de Deus. No leito da sua morte tinha 10 pessoas convertidas em mais de 20 anos. Hoje em dia esses são números bem pequenos, porque muita gente foca muito em números, pessoas alcançadas, só que essas 10 pessoas que estavam lá antes dele falecer, eles falaram: nós agora somos somente 10 chineses convertidos através da sua vida, mas daqui a 100 anos aqui na China vai ter mais de 1 milhão convertidos. E assim que aconteceu, através dessas 10 pessoas, mais de 1 milhão de pessoas lá se converteram. E a Bíblia foi traduzida em chinês por causa do trabalho da vida de Robert Morrison, que não desistiu, mesmo diante de todas as dificuldades, todas as provas que ele passou, e mesmo diante de tudo que parecia no mundo natural tão insignificante. Só que Deus vê as coisas, como já falei, de uma forma totalmente diferente. Então isso foi um grande sucesso para o mundo espiritual. Hoje em dia muita gente na China é convertida, claro que escondido, por causa do comunismo, lê Bíblia escondido, só que eles têm a Bíblia na sua própria língua, porque uma pessoa se dispôs a aprender o idioma deles aí, no país deles, a pagar um preço alto, mesmo sem ver muito retorno durante a vida dele, só que depois da morte dele teve um sucesso muito grande. Com isso eu quero dizer, não desanime, assim como eu não posso desanimar. Então, se você está passando por um momento assim, de pequenos começos, se você está vendo unicamente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem na sua vida, não desanime, porque Deus pode fazer uma coisa grandiosa se você não desistir e se submeter ao processo. Deus te abençoe grandemente, te vejo no próximo vídeo. Deixa um like, comentário e se inscreva no meu canal.
Beijos!